Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Dentre as muitas contribuições que os povos africanos deram à nossa cultura estão as narrativas orais. Os africanos que vieram para cá trouxeram mitos, lendas, contos, provérbios, fábulas. Histórias que falam da natureza, de hábitos e valores civilizatórios presentes no imaginário social brasileiro. Os contos africanos são o nosso tema de hoje. Para esse debate, convidamos Andréia Lisboa de Souza, subcoordenadora de Políticas Educacionais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, Abdul Ferraz, presidente da LAEA, Liga dos Amigos e Estudantes Africanos, e Júlio Emílio Braz, escritor. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Se quiser participar por telefone, ligue para 0800 21 6689. Para enviar suas perguntas por fax, o nosso número é 0, código da operadora 21 2232 3271. Para participar por e-mail, escreva para salto@tvabrasil.com.br. Registros históricos indicam que, nos primeiros 3 séculos de colonização, cerca de 3 milhões e 600 mil africanos foram trazidos para o Brasil. Para conservar a ligação com suas origens e, assim, manter viva a esperança de retorno, eles costumavam contar histórias. Vamos saber agora um pouco mais sobre as narrativas que vieram da África. Essa história que vamos contar é um conto africano, mas não queremos dizer que seja verdadeiro. Vamos deixá-la ir e vir. Um dia, crianças pequenas me rodearam na terra. Eu não tinha nenhuma história para contar. Todas as histórias pertenciam a Niame, o Deus do céu, que as guardava dentro de uma caixa de ouro perto do seu trono real. Na época da colonização portuguesa aqui no Brasil, essas narrativas serviram não só como forma de resistência, como também para perpetuar valores civilizatórios. Aham, Nancy. Você chegou na hora certa para ser o meu almoço? A Nancy então respondeu: o que tiver que acontecer, acontecerá. Mas primeiro vamos brincar de amarra-amarra? O leopardo então perguntou: mas como se brinca? Com cipós. Eu amarro os seus pés, desamarro e depois você me amarra. O leopardo rosnou e pensou: na hora que chegar a minha vez de amarrar, eu vou e como a Nancy. Entende-se por conto etiológico aquele que explica a origem de uma situação qualquer. Muitos contos africanos buscam explicar como surgiram os seres e as coisas. A Nancy disse: a Nancy, o Homem-Aranha, queria comprar as histórias do Deus do céu. Aí, ele teceu uma teia até o céu. Quando chegou lá, abaixou-se diante de Niame, o Deus do céu, e disse o que queria. Queria comprar as suas histórias. Em contos desse tipo, encontramos bichos que um dia falaram, foram reis, soldados, que se envolveram em aventuras e que se deixaram levar por paixões, e que, para atingir os objetivos, usam as mais diversas artimanhas. Os marimbondos, então, começaram a voar para dentro da cabaça e, imediatamente, a Nancy tapou. Depois, pegou a cabaça e disse: agora, Emboro, você está pronto para se encontrar com o Deus do céu. E tal é a magia dos contos que, por meio deles, ficamos sabendo até mesmo como as histórias se espalharam pelo mundo. O Deus do céu abriu a caixa de ouro onde ficavam guardadas as histórias e, nesse momento, as histórias se espalharam por todos os cantos do mundo até chegar aqui. E entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Tá
aí mais uma vez a participação do pessoal do grupo O Baú que Conta e Canta, Silvia Ferraz e Marcelo Peregrino contando histórias pra gente durante toda essa semana aqui no Salto para o Futuro. Bom, começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela participação, começando por Andréa Lisboa, pesquisadora da cultura afro-brasileira em materiais didáticos pedagógicos na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É consultora na área de educação e relações étnico-raciais. Além disso, a Andréa é autora de contos e poesias, e alguns desses contos e poesias estão publicados na revista Palmares, Cultura Afro-Brasileira, e no livro Cadernos Negros, Poemas Afro-Brasileiros. Andréa, o texto do boletim, do texto do programa de hoje, que consta do boletim, é da sua autoria também, e lá você fala um pouquinho entre a relação entre palavra, conhecimento e saber na tradição oral africana. Eu gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa relação. Bom, meu olá a todos e todas que estão aqui nos assistindo. É um prazer participar dessa série e de poder falar um pouco sobre a tradição oral africana e afro-brasileira. E quando a gente fala da tradição oral, de todo esse arcabouço, de todo esse conhecimento, né, a relação entre a palavra, entre o conhecimento e o saber, ela é muito forte. A palavra na tradição africana, ela não é algo que fica em segundo plano, mas sim ela tem um poder de ação, um poder transformador, e ela é uma energia vital, aquela energia que no momento em que eu converso eu também estou trocando uma energia contigo. Então ela não tem um papel ficcional, mas ela tem um papel mesmo de ciência da vida, de comunicação. Então é essa palavra enquanto esse poder, né, de ação que vai circular uma série de conhecimentos, esses conhecimentos que vêm desde as histórias dos ancestrais, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso, dos antigos contadores de histórias, que muitas vezes são chamados de griots, e acho que é importante ressaltar que nós temos as griotes, né, que são as contadoras femininas também, que muitas vezes não são destacadas. Então, esse conhecimento, ele é compreendido não como algo compartimentado, como uma lição que eu vou aprender, que eu vou decorar e que depois eu vou ser avaliado para isso. Não, esse conhecimento, ele é algo que está interligado, que está interagindo e que forma uma unidade, né? E essa unidade é que vai chegar ao saber, né? A esse saber que a gente compara ao símbolo da cabaça, né? A uma grande mãe, a esse baú das histórias como nós vimos agora, eu acho que é fundamental. E o fundamental dessa relação entre o poder da palavra, o conhecimento e o saber é que na forma de ser e de viver dos valores afro-brasileiros não há uma cisão, uma divisão entre aquilo que é do conhecimento material e do conhecimento espiritual, mas sim eles estão interligados, eles não podem ser dissociados. Certo. Júlio Emílio Braz, também nosso convidado no programa de hoje, é autor de diversos livros de literatura infanto-juvenil. Ele ganhou o Austrian Children Book Award, prêmio concedido pelo Ministério da Cultura da Áustria, pela versão alemã do seu livro Crianças na Escuridão. E com o mesmo livro, o Júlio Emílio ganhou o Blue Cobra Award do Swiss Institute for Children's Book. Júlio, eu queria que você falasse também, comentando o texto da Andréa, do boletim, lá ela diz que a oralidade é também uma forma de registro. Como é que é feito esse registro e como é que ele influencia também o seu trabalho de escritor? Boa noite para todo mundo, né? É sempre legal, que eu estava até comentando lá embaixo que eu passei eu sou meio madrugador, então eu via o programa muito, agora eu estou me vendo na posição de participar do programa, né? Então eu agradeço o convite, essa coisa toda. Olha assim, nós nascemos orais, né? Não só ninguém nasce escrevendo, você nasce contando, né? E acho que a base de qualquer escritor, com a palavra escrita, ele nasce do ouvinte. Eu acho que a primeira coisa que a gente adquire quando da oralidade é a gente aprender a apurar o ouvido, né? E acho que o senso de observação, né, é uma coisa que para um autor, geralmente quando eu vou fazer palestra em escola, é uma coisa que eu faço muito, as pessoas sempre perguntam o que se precisa para ser escritor. E aí todo mundo tem aquela coisa do lugar comum de achar que para ser escritor precisa de imaginação, né? Eu acho que é o contrário, você precisa da capacidade de ouvir, né? Porque quando você ouve, você adquire você consegue aguçar o seu senso de observação, né? Acho que o ouvir, até tem outra agravante, eu sou mineiro de nascimento, e como bom mineiro do interior, eu tenho um monte de tios contadores, né? E eu tive a sorte de ter tio temático, não só tio contador, e cada um tinha o seu tema específico. Eu tinha tio que gostava de contar história de jagunço, gostava de contar história de terror,
Acho que essa oralidade fez o escritor que eu sou hoje. Chega uma hora, porque assim, a palavra realmente ela é fantástica, oralizada, mas chega uma hora que ela precisa da eternidade da palavra escrita. Eu acho que o trabalho do escritor, que coloca no papel, que eterniza o que se ouve, é fundamental. Um complementa o outro, né? A oralidade tem aquela coisa da perpetuação, de passar para a pessoa, de educar os sentidos, que é uma coisa que a gente perde muito hoje em dia, nesse mundo cada vez mais visual, onde as pessoas, cada um quer falar ao mesmo tempo. Acho que essa coisa de parar para ouvir uma história, e é uma coisa que não é só de criança, que antigamente eu mesmo imaginava que era uma coisa assim, só da criança que para ouvir. Mas outro dia, em Belford Roxo, eu fui fazer uma palestra, não tinha nada, eu não sou contador de história, mas aí o antecessor foi lá vender acho que uma enciclopédia e provocou um alvoroço nos professores, 200 professores, assim, tudo excitado, então estava uma falação danada. Aí chegou na hora, alguém pediu para contar uma história de um livro que eu tenho. Né? E assim, pô, mas eu não sou contador, mas conta porque eles estão muito alvoroçados. Aí eu comecei a contar, lá pelo meio da história, estava todo mundo assim. E o mais novinho devia ter uns 30 anos. Então, assim, é uma coisa, o oral prende, mas a palavra escrita eterniza. Certo. Se complementam, como você disse. Com certeza. Abdu Ferraz, nosso terceiro convidado no programa de hoje, é escritor, poeta, compositor e contador de histórias angolanas e congolesas. Fundou a Liga dos Amigos e Estudantes Africanos, uma instituição protagonista do programa Laços Étnicos Culturais em São Paulo, que é conveniada à Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, onde atende mais de 8.000 crianças por mês. Além disso, Abdu também é pesquisador das tradições orais e produtor cultural. Abdu, quais as principais características dos contos de origem africana? Bom, os contos, aliás, antes de mais, quero agradecer o convite de aqui estar e também, certamente, quem nos esteja escutando. Então, sou grato a esse público que faz hoje aqui os nossos ouvintes. Bom, as características dos contos africanos, eles são, num primeiro plano, institucionais e não institucionais. Os contos institucionais requerem circunstâncias propícias que devam ser narradas. Neste caso, o que nós acabamos de escutar, ela tem mais característica de contos institucionais. São contos que esbarram no espaço teológico. Isto é, o que mais se tem hoje em dia no Brasil são os contos institucionais, que sobreviveram nos terreiros. Agora, o conto profano, aquele que pode ser contado onde e quando se quer contar, esse tem N outras características. Destas, quero me atentar aqui, me deter um pouco aos contos não institucionais. Eu, no meu caso, como presidente da Liga e como um dos coordenadores do programa Laços Étnicos, no nosso trabalho direto com os contos nas escolas, a gente tem buscado, primeiro, identificar esse aspecto do contador de história, que é muito propagado fora do continente. De fato, nós na África temos o contar história, é além apenas da prática de escutar, ou de um narrar e o outro escutar. Por nós não termos desenvolvido a academia platônica, de qual surge o letramento que hoje nós temos, esse modelo de educação que se tem, o conto ele carrega valores e princípios que nos permitem sobreviver naquelas circunstâncias, naquelas na África ou fora dela. Elas nos humanizam. Então, quando escutamos o conto, é equivalente a uma criança que vai para a escola para aprender. Tem o mesmo valor. Aqui o meu colega falava de que o processo de eternizar a fala, ela só me apresentava que parece que está vinculada à escrita. Ali, nesse caso, discordo um pouquinho, porque nós que viemos de tradições orais, o que o meu avô me disse está eternizado. Certamente o meu filho dirá aos meus bisnetos. E também, um exemplo disso é a Bíblia, que foi escrita 100 anos depois. Quer dizer, a fala de Jesus só foi registrada 100 anos depois. Então ela passou pela tradição oral. E hoje muita gente diz que aquela fala que está ali é fiel. Tá certo. Já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. E a vez da Maria José falar com a gente. Tudo bom, Maria José? Tudo bom. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. O texto afirma que os contos orais escritos afro-brasileiros são marcas das experiências humanas de um povo ao longo dos tempos. De que forma isto ajuda no resgate cultural do povo afrodescendente e como trabalhar essa questão em sala de aula? Boa noite, obrigada.
Obrigado, Maria José, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. André, ela faz uma referência ao seu texto. De que forma essas características dos contos africanos podem ser utilizadas aí nesse resgate que a Maria José pretende fazer? Eu acho que fundamental quando a gente pergunta, né? Acho que não tem fórmulas, mas eu acho que o fundamental é conhecer um pouco. Primeiro eu tenho que conhecer as histórias, sejam as que estão escritas, sejam as que são contadas, como o Abdu dizia aqui, né? Então, livros como esse, O Baú das Histórias, né? Livro como esse daqui, Os Sete Novelos, eu acho que são pontos, né? Livros que podem servir como ponto de partida para... Tem um outro que seria As Tranças de Bintu, né? Que é um conto também de uma escritora africana. Então, eu acho que um primeiro momento é conhecer essas histórias. Então, nós, professores, educadores, nós temos que ver o acervo da biblioteca, o que tem e o que não tem, né? Hoje as editoras têm publicado um número maior de livros, não é o suficiente. Então, a partir do momento que eu tive contato com essas narrativas, eu posso utilizar outros recursos audiovisuais. Por exemplo, um vídeo, Kirikou e a Feiticeira, que é uma adaptação de um conto africano para o desenho, né? Para a linguagem do desenho animado. Que eu acho importante fazer essa interface entre esses materiais. Num terceiro momento, é resgatar quais são as histórias dos alunos, quais são as histórias dos pais, dos avós desses alunos, quais são as histórias da comunidade, quais são as histórias dos professores, porque não tem como eu contar histórias se eu não ouço histórias e se eu não fizer essa troca, né? No momento em que eu escuto, mas também tem um momento em que eu vou contar as minhas histórias. Então, eu acho que essas são algumas alternativas. E eu acho que o espaço educacional, contar histórias, não pode se restringir somente para as crianças, né? Acho que as pessoas costumam delimitar, né? Não é para criança, acho que contar história, ela tem que ser contada para os jovens. Acho que a juventude hoje, ao ouvir as histórias, ela pode ressignificar os seus espaços, a sua sociabilidade. Eu acho que os adultos, na reunião de pais e mestres, né? Os pais, as mães, contarem as suas histórias, ouvirem histórias que estão relacionadas aos conflitos que eles têm que lidar no cotidiano escolar. Acho que são algumas alternativas, além da pesquisa, além de entrar em contato com ONGs e entidades do movimento negro que já tem uma experiência, já tem muitos desses materiais e que pode formar uma grande parceria e enriquecer o trabalho da comunidade escolar. Tá certo. Você sabe o que é um griot? De acordo com os costumes africanos, um griot é um guardião da tradição oral, uma pessoa que tem como ofício guardar e ensinar a memória cultural na comunidade. Depois do intervalo, vamos conhecer a Companhia de Jovens Griots, que fica aqui no Rio de Janeiro. A gente volta já. 2004, jovens de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, participavam de oficinas de arte na Casa de Cultura da Baixada. Era o projeto Jornadas Culturais, que crescia e dava vez e voz a seus participantes. Desse grupo surgiram pessoas dispostas a pesquisar e saber mais sobre culturas africanas. Nasceu, então, da parceria da Casa da Cultura com a ONG Se Essa Rua Fosse Minha, a Companhia de Jovens Griots. Vamos conhecê-la melhor. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Primeiro, tentou fazer o homem de ar como ele. Mas não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma. E nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro. Jovens empenhados em conhecer e disseminar as culturas africanas. Jovens que fazem da contação de histórias uma forma de entender o mundo. Assim são os integrantes da Companhia de Jovens Griots. Em algumas tribos e em vários locais na África, existiam as pessoas chamadas griots, que eram anciões, que aprendiam isso com outros griots ou com seus pais. Tinham toda essa formulação de cultura, as tradições, a espiritualidade, toda a construção de vida do povo africano.
E a função desse griot era ir de aldeia em aldeia, levando todo esse conhecimento a outras pessoas. E é assim que tudo começa. Antes de levar o que sabem às pessoas, os jovens griots pesquisam, leem, ouvem a voz da experiência. Aqui, a conversa com um antigo morador da comunidade, Mestre Canela, é uma lição de vida. É importante passar a cultura, sempre estar repassando o que a gente sabe um pouquinho, né? Somar. O ancião não é muito valorizado dentro da sociedade. Parece que, ao invés de somar, vai perdendo cada vez mais o valor. E tinha que ser ao contrário, porque é cada vez mais velho, mais experientes, mas não é o que acontece. O olhar interessado de cada uma dessas crianças é resultado do encanto que provocam as palavras ditas por esses jovens. Palavras que instigam a memória e a imaginação. Alguém que já tinha escutado falar em algum desses nomes que nós dissemos? Eu já ouvi no Santo de Macumba, eu já ouvi no do Iemanjá, que minha mãe também já falou muitas vezes dele. Eu gostava muito quando ela falava. Eu sinto imenso prazer quando eu vejo que a criança está ali prestando atenção e você consegue ler nos olhos dela aquela felicidade dela estar imaginando um príncipe, uma princesa. Eu não sabia nada sobre cultura negra, assim. Nas escolas eu nunca tinha aprendido isso. E assim, mudou mais, a gente valoriza a nossa cultura. A gente aprende muitas coisas assim, vai cada vez mais a gente aprendendo que a gente pode ensinar os outros alunos. E também tem muita convivência assim, a gente fala sobre briga, a gente não pode brigar, essas coisas. E também a gente tem muitos amigos aqui. Vale ressaltar que um dos objetivos da companhia é trabalhar em parceria com escolas. Sempre colocava 4 anéis. Para a gente é muito importante ter uma parceria efetiva com escolas. Nós nos apresentamos em escolas, dialogamos com professores. Se for possibilidade, a gente vai para fazer palestras, como já fizemos palestras em algumas escolas sobre essas questões raciais. Agora, caberá a todos nós cuidar com carinho da água, do ar, do fogo, da terra, das plantas, dos animais e, principalmente, da igualdade entre meninos e meninas, homens e mulheres, pretos, brancos, mantendo tudo em harmonia para ajudar novamente o céu e a terra, o Orum e o Aie. Bom, a gente viu aí no vídeo o trabalho dos jovens griots aqui do Rio de Janeiro, contadores de histórias, como a gente disse logo no início, antes de exibir a reportagem. Temos aqui um e-mail do NTE de Goiânia, da pergunta da Magda, que também faz menção a essa questão da narração, dos narradores de histórias. Ela diz, Abdu, como dizer que a tradição de narrar mantém sua força se a autora Nelly Moraes coloca que não temos mais os contadores descendentes dos narradores tradicionais? Como, então, os narradores mantêm seu público cativo? Primeiro, eu quero emendar essa pergunta anterior, antes de termos visto esse grupo de griots que estava apresentando. Alguém nos ligou e dizia como trabalhar com contos nas salas de aula. A experiência que eu carrego primeira experiência que eu tenho com contos, ela foi aprendi a contar histórias ouvindo elas. Eu nasci numa aldeia do norte de Angola, a aldeia do Pombo, e o meu avô materno é um Soba. Soba é uma autoridade tradicional. E neste caso, eu como angolano, nós não temos a palavra de griot. Não existe griot para nós, abaixo do Equador da África não existe o conceito griot. Quer dizer, o conceito griot existe, mas a palavra não existe. Nós temos o Soba, que é uma autoridade tradicional, assim como o príncipe, segundo Maquiavel, tinha que aprender a manusear a espada, de igual modo o Soba tinha que aprender a manusear as palavras, a narrar. E, neste caso, um dos ofícios do Soba, e com uma outra autoridade da aldeia que se chama Ngangamvoala, que seria o doutor do intelecto, neste caso eu como Bakongo, angolano, estou me referindo a uma estrutura dos nossos povoados, um Ngangamvoala é também um contador de história legítimo, e isso passa-se de geração em geração. Resumindo, eu tenho por formação um contador de história, sou neto de um Soba e fui preparado a me tornar um contador de história. Não é que alguém me disse que amanhã você vai contar história. Hoje, como adulto, quando eu assustei, eu estava sentindo fome, necessidade de contar essa história. Agora, voltando à pergunta que ele nos faz,
Isso pode ter sentido quando se pergunta a conjuntura afro-brasileira, de todo esse processo histórico que teve de desapropriação cultural e a sonegação que é característica das conjunturas da máquina pública deste país. Mas, ao contrário, ainda se existe a crença, ou se existe a perspectiva de que esse país pode dialogar com a África, então esse diálogo com a África passa justamente em cenários como esses que estamos tendo nesta mesa. É possível resgatar a África com ações concretas. Se, de um lado, é o afrodescendente que flagra a ausência da sua humanidade nos espaços escolares, e isso tem sido muito bem feito pelo movimento negro, e também por pessoas que hoje trabalham diretamente com o governo. Por outro lado, hoje já existem condições reais de cooperação entre povos, ou melhor, tramita hoje, por exemplo, no Ministério da Cultura um projeto de minha autoria de contos angolanos. Uma pergunta desse mostra como está a conjuntura no ponto de vista da permuta de África e o Brasil. Então, isso é possível, isso não é utópico. É possível, sim, que esses povos africanos possam cooperar no processo da cidadania do afrodescendente, daquele que não é branco. Certo. André, queria só fazer uma colocação com relação à afirmação que a Magda, de lá de Goiânia, trouxe da autora Nelly Moraes. Você dizia... Então, a Nelly Novaes, ela coloca isso, mas ela se remete a justamente essa conjuntura que a Abdu coloca. Em África, nós temos, sim, os avós, os tataravós, os bisavós, e essa tradição vai sendo passada, né? Porque lá eles têm ainda os seus grupos étnicos, eles mantêm a sua cultura, a sua língua. Aqui no Brasil, com o processo de escravização, né, com toda a violência que todo o povo africano sofreu, nós perdemos, né, dentre vários aspectos da nossa identidade, essa possibilidade de saber quem era o meu tataravô, o meu bisavô, se ele era um contador, se eu seria uma herdeira ou não. Então, no texto, quando a gente coloca essa citação da Nelly Novaes, é para mostrar que, por um lado, no Brasil, né, nós perdemos isso, mas não perdemos totalmente, né? Nós falamos o quê? Contudo, nós podemos manter essa força. Acho que o trabalho do Abdu, o trabalho desses jovens griots que começam contando o mito, né? O mito que é narrar mesmo toda aquela ancestralidade, tudo aquilo que veio, toda a minha força, toda a minha história, a minha cultura. E hoje a gente tem, por exemplo, um calendário como esse, né? Que é Meu Brasil Africano, Minha África Brasileira. Então, um calendário como esse, com as imagens que ele traz, ele tenta resgatar, ele tenta trazer novamente essa força da palavra, essa força da cultura. É um calendário que está sendo distribuído pela SECAD lá do MEC. Certo. Uma coisa que ela colocou que eu achei interessante no final da pergunta dela, assim, em que isso interfere no afrodescendente se ver. Porque é uma coisa terrivelmente chata eu sei porque eu senti isso quando era criança, né? É você não se ver na educação. O afrodescendente, ele não se vê. Não se vê na história, não se vê nos heróis, né? Acho até engraçado, até a maldade de falar que eu vou falar aqui agora, mas o feriado do zumbi é facultativo. É o único personagem negro da história do Brasil que tem um feriado, e o feriado é facultativo, ou seja, parece que ele é menor, o feriado. E tem um detalhe, só um minutinho, desculpa te interromper, Abdu, porque a Maria Lucy de Goiás, ela já está na linha há um tempinho nos esperando para fazer essa pergunta. Olá, Maria Lucy, tudo bem? Boa noite, Murilo e convidados. Sou Maria Lucy, cursista do NTE de Anápolis, Goiás. A nossa questão é a seguinte: como abordar a cultura africana sem desvalorizar a nossa própria cultura? Muito obrigada. Obrigado você, Maria Lucy, pela participação. Abdu, você já gostaria de comentar? Por favor, responda também a Maria Lucy. A minha intervenção é a seguinte, Ana Lucy. Você fala como abordar a cultura africana e podendo também valorizar a sua própria cultura. Parece que essa pergunta já me surgiu em vários debates. É que existem memórias compartilhadas entre o Brasil e a África. E então, neste caso, aquilo que você chama de sua própria cultura é, em parte, também já cultura africana. Só que nós, por experiência, no exercício de integração enquanto imigrantes africanos nesse país hoje, nós temos tido uma prática nas salas de aula, e neste caso em São Paulo, que chamamos de vivências africanas nos espaços escolares. Por exemplo, quando a gente faz a oficina de África no Paladar, que é a confecção de pratos típicos africanos, naquela oficina
a criança redescobre as contribuições africanas na sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo que nós resgatamos, assinalamos a contribuição de África, permite essa criança reconhecer a sua própria cultura regional. Isso acontece quando a gente vai narrar, trabalhar com contos. A criança, pela primeira vez, encontra no espaço escolar mitos, personagens como, por exemplo, a Luquene. Certamente você nunca ouviu falar da Luquene, mas tão rapidamente vou falar um pouco desse personagem. É uma menina muito bonita, de cabelos trançados, e na ponta de seus cabelos levava sempre as miçangas. Tinha uma pele escura, lábios grossos e nariz achatado. Ela é muito bonita. Isso soando aos ouvidos de uma criança, o conceito de que ela é bonita, mesmo sendo negra, e depois pedindo às crianças que ilustrem o conto que eles acabaram de escutar, alguns episódios, parte desse conto, permite a essa criança se dar a ousadia de ilustrar a mitologia africana. Isso é de uma dimensão transformadora significativa. Também trabalhamos com aquilo que chamamos a África no tato, lidando com objetos africanos. Ele vai produzindo música ou vai fazendo jogos africanos, e isso não só ele se aproxima mais do seu ser brasileiro, como também lhe qualifica como cidadão da nossa era hoje, o cidadão global. Isto é inevitável, isso tem que ser, não temos mais tempo para perder. O cidadão, a criança de hoje, ele tem que ter um leque mais aberto na escola, para que ele possa dialogar com a diversidade planetária, e cada vez o contato entre os diferentes está sendo maior. Então, a escola que contempla a diversidade étnica e cultural, ao contemplar a África no espaço escolar, ele está, sim, reforçando e legitimando a cultura brasileira. André, mas nós recebemos um e-mail, esse chegou, da Maria Inácia, de Goiás. Ela quer saber como a escola pode viabilizar, dentro de suas conjunturas, a implementação da Lei 10.639, que prega o ensino da cultura afro-brasileira. Obrigado aí a Maria Inácia pela participação. Bom, a pergunta, Maria, vem ao encontro do que eu queria falar, né? Que é de um trabalho que foi uma cartilha, que tem aqui alguns princípios norteadores da história e da cultura, né, afro-brasileira e do trabalho com educação das relações étnico-raciais, que está sendo distribuída pela SECAD MEC. Esse trabalho, ele já está sendo, né, disseminado. Estamos organizando um curso para 45 mil educadores só para tratar do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, pegando várias regiões do país. Então, o que é importante? Nós temos uma série de materiais que estão disponíveis na Central de Informações da SECAD no Ministério da Educação. Eu vou deixar o endereço aqui depois para vocês poderem acessar. Tem uma série de textos, de artigos. Eu acho que há uma produção também aqui mesmo do programa Salto, como o Repertório Afro-Brasileiro, um material audiovisual muito interessante para poder trabalhar com essa temática. A série Valores Civilizatórios, que foi veiculada em novembro do ano passado, né? E mais do que isso, eu acho que é importante a parceria. Em cada local, em cada estado, nós temos entidades do movimento negro, nós temos grupos como esses Jovens Griots, que estão fazendo trabalhos e que estão interessados em fazer parceria com a escola, com a Secretaria de Educação. Então, eu acho que é fundamental nós somarmos forças e esforços para poder garantir a implementação da Lei 10.639, e nós temos oferecido, enquanto MEC, apoio às secretarias, aos sistemas de ensino que têm solicitado. Mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Raimunda, do Tocantins. Tudo bom, Raimunda? Tudo bem. Olá, sou Raimunda Carvalho, cursista do teleposto do Colégio Pedro Xavier Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. O questionamento é: a história do negro passou em branco na maioria das instituições de ensino, que se limitaram apenas a ensinar que os negros tinham vindo para o Brasil como escravos. No nosso município, não conhecemos a história do negro em sua profundidade. Suas crenças, lendas, danças, etc. não fazem parte da nossa cultura. Eu só posso ensinar e viver o que aprendi. Para inserir a cultura africana e o valor ao negro, temos que começar do zero. Gostaria que nos sugerissem por onde começar e como começar. Boa noite e obrigado. Obrigado, Raimunda, pela sua participação aí do Tocantins. Eu acho que o básico, já que não tem nada, é tentar procurar materiais de informação.
talvez conversar com a própria comunidade, porque geralmente a comunidade sempre tem as respostas. Eu acho que uma das coisas que a moça anterior perguntou ela deu várias sugestões, sites, cartilhas, mas acho que de repente a própria comunidade pode trazer, porque um dos entraves de qualquer criação de um projeto minimamente sustentável é que muitas vezes você cria dentro da comunidade escolar e ali já é a comunidade em volta. Né? Eu vi, naquele programa dos Griots, apareceu aquele senhor capoeirista falando da experiência dele. Acho que até a menina na entrevista falou um negócio interessante que tem a ver com outro problema, a questão de não ouvir os velhos, que é uma coisa que em outras culturas você ouve. Isso, desculpe, é interessante, porque isso é uma das diferenças da cultura embasada no letramento, aquela que qualifica as instituições do Ocidente e também as instituições africanas hoje. Essa cultura do letramento, ele qualifica o indivíduo quando mais tempo de vida tem como sucata humana, ou melhor, o idoso se faz sucata humana. Nas tradições orais, que é um dos focos nossos, o idoso ele passa a ser uma biblioteca viva, aquele cujo tempo de vida lhe permeou com experiências que são fundamentais para a nossa própria qualidade de vida, a qualidade de felicidade. A pergunta que ele nos faz aí, eu imagino o seguinte: o espaço escolar brasileiro, como um espaço hegemônico, predominante de cultura ocidental, ele tem em seu círculo, essa escola brasileira, memórias africanas ainda preservadas de forma intacta. Até nós, africanos, eu, por exemplo, acabei de flagrando manifestações culturais africanas preservadas, muito bem preservadas no Brasil. Está ali próximo da escola. O grande desafio é fazer com que a direção da escola entenda que aquela criança negra que sai de sua casa para a escola, ele não precisa romper com sua família. Porque os negros nesse país, para entrar na sala de aula, eles rompem com a família. Então, esses valores que ele diz que não existem, existem no redor de Tocantins, nas periferias de Tocantins, estão ali daqueles tidos como analfabetos, como burros, que têm suas linguagens que não são as mesmas que encontramos dentro dos espaços escolares. A própria cultura brasileira está permeada de contribuições africanas que muitas vezes você conhece, você lida com ela, mas não tem a noção de que há essa... E democratização da escola é justamente isso, quando esse conceito entra no espaço escolar. Desculpa te interromper, porque agora a gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo. Salto para o Futuro volta já. Hoje estamos discutindo os contos africanos. Nós recebemos aqui um e-mail da Rosália e da Irailde do Tocantins. Obrigado pela participação. Ela diz, André, elas dizem, né? Sabendo-se que são grandes as desigualdades étnico-raciais e que a escola é um dos espaços onde deve ser trabalhada a valorização humana e o resgate da nossa cultura, como você avalia o trabalho docente no sentido de conhecimento e preservação desses valores? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a pergunta anterior da Raimunda, quando ela dizia que ela não pode falar de algo que ela não conhece e que ela conheceu, em síntese, uma história do negro, né, enviesada, deturpada e etc., eu acho assim que hoje os docentes, né, eles têm procurado conhecer essa história que não foi contada. Né? Então, esses contos, eu acho que não só aí a tradição oral, o que diz respeito ao campo da dança, da arte e da literatura, mas sim no campo da matemática, no campo da biologia, né? No campo da física. Nós temos uma série de descobertas aí mostrando como que o conhecimento se dá, né, nessas chamadas ciências exatas, mas também através dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, por um lado, eu vejo que há um grupo, na verdade eu vejo dois grupos, um grupo que está em busca, ele não tem esse conhecimento, ele não tem talvez todo o material disponível, mas é um grupo que, pela criatividade, pela possibilidade de acessar a internet, pela possibilidade de procurar conhecer a cultura local, e aí eu acho que uma coisa importante é fazer um mapa cultural. Né? Todo estado, todo bairro, toda cidade tem o seu patrimônio cultural. E muitas vezes, por conta dessa história que nunca foi contada, a gente não sabe, mas tem um grupo de capoeira, tem um senhor, um preto velho bem antigo lá na comunidade, que sabe das histórias de como aquela comunidade quilombola, que lá no Tocantins nós temos as comunidades quilombolas, como elas foram para lá, como que elas contam as histórias delas, como que elas vivem o seu cotidiano, qual é o sentido de educação e de cultura para elas. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer esse mapa cultural.
conhecer o nosso cotidiano, mas ir lá naquele lugar que ninguém foi ainda, né? Perguntar pelas pessoas mais velhas, a gente estava aqui dizendo, né? É uma outra significação. Os mais velhos, eles detêm essa sabedoria, eles sabem nos dar pistas de como fazer isso. E tem um outro grupo que ainda está acomodado, talvez por medo do novo, não é fácil para um educador trabalhar com algo novo, então às vezes ele fica mais acomodado, esperando algo mais concreto, né? E tem esse grupo que já é mais ousado e que está procurando criar e recriar. Acho que isso é fundamental. Para quem está acomodado, está aqui o grande convite para poder começar a se empolgar com essa temática. Não, até porque é uma das... De novo, mas eu vou te interromper mais uma vez. Desculpa. Aqui nós estamos agora com a Thelma de Santa Catarina na linha esperando para participar do Salto para o Futuro. Tudo bom, Thelma? Falamos da Gerência de Educação, Ciência e Tecnologia de Blumenau, Santa Catarina, com orientação da consultora educacional de Miranda dos Santos. E o nosso questionamento é o seguinte: hoje vivemos em um mundo de transformações, evoluções e novas descobertas. Então, como vamos fazer para trabalhar as histórias afro-brasileiras como um apoio pedagógico e não deixar cair na rotina das datas comemorativas? Boa noite, obrigada. Obrigado, Thelma, pela sua participação. É muito bom ouvir vocês de Santa Catarina aqui no Salto para o Futuro. Participe mais vezes. Abdu, você já gostaria de comentar? Eu te interrompi mais uma vez. Eu estava dizendo, o educador, uma das características do educador, ele tem que ser um sujeito incomodado. Pressupõe que o educador é um motivador de transformações. E só pode buscar as transformações aquele que se sente incomodado. Eu me sinto suficientemente incomodado com as condições do espaço escolar brasileiro, com a hegemonia cultural no espaço escolar brasileiro. De um lado, ele debilita o cidadão e compromete o engajamento desse país e a necessidade do país estar inserido num trajeto que a história lhe reserva. O país, vocês como brasileiros dizem que é um país do futuro, e é, de fato, mas é preciso ousar essas crianças, é preciso rompê-los, sair daquelas estruturas meramente só ocidentais, para que ele se torne mais expansivo. O brasileiro tem que ser mais expansivo porque ele tem todo o combustível possível dentro do seu país de lidar com a diversidade cultural planetária. E nesse tempo novo que nos encontramos, os países vão evoluir e vão se dar bem aqueles que ousarem na sua educação, ousar educar pela diversidade. Certo. Nesse sentido. Eu tenho uma pergunta para te fazer, André, você pode aproveitar para complementar. A pergunta chegou por e-mail, é do Valdemiro de Goiás. Obrigado, Valdemiro, pela participação. Ele diz aqui: sabemos da importância de trabalharmos a pluralidade cultural e racial, que pode ser através de contos, fábulas, lendas e narrativas, como prevê, inclusive, a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E Valdemiro quer saber o que pode ser feito para que esse trabalho não venha entrar em conflito com algumas religiões que muitas vezes são barreiras para a disseminação do conhecimento dessas culturas. Essa deve ser uma questão muito presente pelo Brasil afora, né, André? Eu acho que é uma questão muito presente porque o Brasil é um país católico, né? É predominantemente católico, isso que eu quero dizer. Eu acho que a cultura escolar, a cultura organizacional, ela tem por tradição se pautar também nos valores, né, e no conhecimento das religiões mais ocidentais. E aí sim, as religiões de matriz africana, que são mesmo, né, o ponto fundamental, a fonte de resistência, a fonte de conhecimento, elas têm sido atacadas, né, em várias instâncias, em vários programas de outras emissoras. Então, eu acho que é importante, eu sempre, quando faço oficinas, e a autora que escreveu juntamente comigo, a Ana Lu Silva, a gente tem se deparado com essas perguntas, e o que a gente diz é o seguinte, né? Quando a gente leva os mitos, quando a gente faz, né, uma dinâmica contando as histórias, os mitos, os professores leem, eles interagem, eles encenam, eles dançam, eles cantam. Quando você associa isso à religião, aí parece que todo mundo para e há um problema. Eu acho que isso faz parte, sim, de um movimento de intolerância, né? E o Brasil, que é um país multicultural, que é um país plurirracial, ele tem que aprender a lidar com essa diversidade. E para isso eu tenho que conhecer quais são os valores das tradições e dos terreiros de candomblé, por exemplo. Quando a gente vai, quem ainda não foi a um terreiro, se for, vai ver que ele pode ser de qualquer religião,
ele vai ser bem recebido, ele vai ser convidado a participar daquele ritual, né? Ele vai poder voltar e pode depois continuar mantendo a sua crença, né? Então, os terreiros e as religiões, elas não são o que eu quero dizer, elas partem de um princípio que não é da exclusão, da separação, da divisão, mas sim do acolhimento e da inclusão, fundamentalmente. Certo, temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Verônica, do Paraná. Olá, Verônica. Boa noite. Meu nome é Verônica, do SESC de Paranavaí. Gostaria de fazer uma pergunta do cursista Rafael. A leitura dos contos africanos certamente irão despertar um sentimento preconceituoso nos alunos, devido à sua origem. É possível fazer uso dos contos africanos como meio de diminuir ou eliminar esse preconceito? Como? Ok, Verônica e Rafael, obrigado pela participação aqui no Salto. Júlio, por favor. Eu acho assim que, na verdade, o trabalhar a prioridade, a base de trabalhar constantemente, a professora de Santa Catarina fez essa pergunta, por quê? Leva você a adquirir assim, um respeito pelo outro. Porque você só consegue respeitar o outro se você o conhece, não pelos estereótipos. Tocou esse assunto da religião. As pessoas começam a fantasiar sobre isso, sobre ser negro, ser macumba. Não, nada disso. Eu acho que quando você trabalha a questão através dos contos, ou seja, da cultura, da alimentação, você até descobre a contribuição, porque o Brasil ainda vive muito com relação ao negro, aquela contribuição do folclórico. É o esportivo, é o alimentar, e se você olhar a história do Brasil, por que você pesquisa tanto? Por que você tem que conhecer tanto, trabalhar essa coisa dos contos, das narrativas, da alimentação? Porque você vai descobrir que a África está mais dentro da história do Brasil e do cotidiano do brasileiro do que muitos brasileiros não negros querem admitir. Eu queria acrescentar. Abdu, só um minutinho. A gente já está chegando no finalzinho do salto. Hoje o tempo foi curto para tantas perguntas. Gostaria que você acrescentasse, por favor, e fizesse também as suas considerações finais já sobre o que discutimos hoje. Perfeito. Eu queria acrescentar o seguinte. Esse fator de associar a África à religiosidade, ela tem dificultado, tem anulado, cancelado a possibilidade do diálogo entre povos. Alguns pensam que os africanos são menos cristãos do que os brasileiros. O que poucos brasileiros conseguem imaginar que bem antes do Brasil ser descoberto, no caso de Angola, o Ndingankuvo, que era um rei do Congo, já havia se convertido ao cristianismo. Ou melhor, o cristianismo, no meu caso, para a minha família, predata antes da existência do Brasil. Mas eu, como ser humano, carrego minha cultura. Essa cultura não é diversa ao plano de salvação de Deus. Eu reconheço que, na conjuntura de coexistência de culturas no Brasil, o afro-brasileiro sobreviveu a partir dos terreiros. Os terreiros é o mesmo endereço, a mesma referência da religiosidade. Então, sempre que nos dirigimos a uma escola, é muito comum a escola pensar que a cultura africana é religiosa. Até porque as produções intelectuais desse país, os antropólogos desse país, muitas das vezes associam que tudo que é produção africana é um culto a uma divindade, no caso das máscaras africanas. Em São Paulo, nós oferecemos uma exposição gratuita para as escolas negaram, porque na cabeça daqueles nossos interlocutores seria uma exposição da Umbanda da primeira classe, Umbanda pesada na escola. Então, quer dizer, era a minha humanidade que estava sendo negada. É além dos conceitos, muitos dos contos hoje, nós africanos de São Paulo, os contos que temos a narrar no espaço escolar são contos profanos africanos. Existe o indivíduo que é profano, o ateu africano, que não acredita nem mesmo nos valores religiosos africanos. Então, o que nós estamos buscando nesta mesa é um processo de humanizar, estamos nos humanizando, nos educar a coabitar no mesmo espaço. E essa é a condição mais civilizada possível, porque fora dessa é violência pura. Eu não posso mais esperar a continuar a assistir uma escola que simplesmente ocidentaliza os filhos negros desse país. A minha humanidade negra ela sucumbe no espaço público. Eu não existo a partir do Estado brasileiro. Eu tenho que constantemente gladiar com as instituições deste país para que eu possa existir como ser humano. Ok, Abdu. Muito obrigado pela participação. Júlio, por favor, suas considerações finais. Eu acho assim que qualquer discussão sobre esse assunto nunca ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque na verdade você vai trabalhar, começa a falar da questão racial, especificamente dos negros, e você acaba falando de outras etnias, porque o Brasil tem talvez essa possibilidade única de uma convivência mais ou menos harmoniosa de várias etnias e várias culturas diferentes. Né? Mas para você se respeitar e respeitar o próximo, você tem que conhecê-lo realmente. É como ele falou, quando você fala em negro e cultura negra, automaticamente somos tambores, todo mundo pensa que vão receber passes, como se fosse uma coisa bem reducionista, é religiosidade. Não é.
Exatamente, eu comecei a produzir meus livros sobre contos africanos exatamente com essa visão. E eu descobri que é muito maior. Né? A cultura africana está dentro, e a África está dentro do Brasil, muito mais do que apenas a questão religiosa. É um apêndice generoso, grandioso, mas é um apêndice. Está na agricultura, está na língua, né? Está no comportamento, né? Na maneira de ser, de pensar, porque o Brasil tem essa possibilidade. Nós temos as 3 matizes básicas bem contempladas no ser brasileiro, até o que não é negro ou o que não é índio. Né? E isso é uma coisa legal, pode ser uma coisa muito importante para criar um país realmente igualitário e democrático para todos. Eu acho que a minha contribuição como escritor é com falar sobre isso e falar para as pessoas que poderão ajudar, que são os consultores de gente que estão vindo, cada um de nós nesse momento, os professores. Ok, Júlio, muito obrigado pela participação. André, por favor, suas considerações finais sobre o que muita discutimos coisa para hoje. pouco tempo. Eu fico assim frustrada, mas assim, esse tema da religiosidade, eu acho que ele é fundamental. Ele não pode ficar em segundo plano. Houve um programa específico, aí eu remeto, não é propaganda não, é para que vocês, professores, possam ter subsídio. Na série Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros tem um programa só falando sobre a questão da religiosidade, que eu acho que vale a pena, é um material muito enriquecedor. Eu acho que tudo, quando as pessoas, né, falam da tradição cultural africana, de contar histórias, dos mitos, enfim, da tradição oral, eu acho que é importante eu simplesmente ler uma história. Leia a história, me desarme, né? Acho que o educador ele tem que se despir de qualquer valor pré, né? E acho que é ler a história, sentir a história, né? Eu acho que a concepção de vida, né, de ciência da vida, que perpassa pela forma como os africanos, muitas culturas, veem a vida e o conhecimento, é que não há uma cisão entre aquilo que é o conhecimento material e aquilo que advém do conhecimento não material, espiritual ou qualquer outra denominação que tem. Então, assim, não há uma cisão. E para nós há essa dificuldade. Então, acho que é importante que o professor sinta a história, ouça a história, vivencie a história para poder, a partir daí, fazer o seu trabalho. No mais, eu agradeço, acho que foi muito importante. Esse diálogo pode continuar por e-mail, eu acho que é fundamental. Ok. Pessoal que quiser continuar o diálogo, entre em contato com a produção aqui do Salto para o Futuro. Chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço a você que nos ajudou a fazer o Salto para o Futuro de hoje e agradeço também as presenças da Andréa Lisboa de Souza, subcoordenadora de Políticas Educacionais da Secretaria de Educação Continuada do MEC, do Abdul Ferraz, presidente da LAEA, Liga dos Amigos e Estudantes Africanos, e do escritor Júlio Emílio Braz. No programa de amanhã, vamos falar sobre contos da tradição literária. Não deixe de ver e de participar. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor.